Boa noite a todos. Se alguém está torcendo pela Raposa, vai precisar dessa palestra hoje. Estamos precisando de toda a ajuda. Bom, acho que muitos de nós aqui estão renovados do Carnaval. A gente teve a oportunidade de termos vários encontros aí, especialmente o nosso em Campino Miepe, com tanta gente que trouxe para nós tanto talento, tanta luz, e os outros encontros que aconteceram na cidade, religiosos. Alguns irmãos foram descansar, outros foram brincar carnaval, é o ritmo de cada criatura, mas se diz muito que o Brasil começa a funcionar depois disso. E num ano como esse, a gente tem uma vontade enorme de que as coisas comecem a funcionar finalmente. Mas hoje eu queria falar da experiência de um homem que teve a coragem de revelar um momento de fraqueza. E quando alguém consegue revelar um momento de fraqueza, nos ajuda, porque nós temos os nossos. A gente tem nossos dias de angústia, de decepção, até de descrença, de questionamento, de se perguntar, será que Deus existe mesmo? Será que Ele não me abandonou? Será que isso tudo faz sentido? Porque tem hora que a gente não vê lógica nenhuma no mundo, porque às vezes a gente fazendo uma análise superficial das coisas, tem a sensação que esse personagem que a gente vai trazer hoje aqui teve, num primeiro momento, e a angústia dele virou um cântico, né? Eu vou falar de um homem chamado Asaf, que é um salmista. Ele era um levita. Depois da saída do Egito para a Terra Prometida, 12 tribos foram divididas, e entre eles o levita. Só que os levitas foram os únicos que não tiveram direito a um território. Porque como eles cuidavam do templo, eles até questionaram a Deus, e aí Deus disse, o território que vocês têm é justamente o espaço que é meu, que seria o templo. Eles cuidavam dos rituais do templo. Daí aquela história do bom samaritano, que passava um sacerdote e atrás vinha um levita, porque ele estava indo para o templo junto com o sacerdote, porque ele que organizava, como se fosse uma espécie de pároco, né? Comparando com a Igreja Católica. Ele chega lá no templo antes, ele organiza, mas ele organizava sobretudo a parte musical, porque os salmos são cânticos que eram cantados na entrada e na saída do templo, alguns deles na escadaria. Por isso que alguns salmos têm templo, cântico de escada, porque é justamente cantando, celebrando Deus, tanto na ida ao templo, que seria o encontro espiritual com Deus, como na saída do templo. E esse homem é contemporâneo de Davi, que o conheceu e viu o seu dom. E quando percebeu o dom, convidou para que ele fosse aquele que cuidasse do templo e também fosse, trazendo por linguagem de hoje, um regente do coral, né? Ele tinha sob sua batuta, segundo os textos do Antigo Testamento, 4.000 pessoas para manter a adoração o tempo inteiro, sem que em nenhum momento a música cessasse. Ele tocava, entre os instrumentos, símbolo, que é aquele que Paulo vai se referir no 1 Coríntios 3, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria como um símbolo que retine, ou seja, um sino que não toca. Então, ele estava fazendo referências, Paulo, a esse mundo do judaísmo, dos templos, da busca de Deus. E Asaf, ele compôs 12 salmos. Ele é o segundo maior compositor de salmos. O primeiro é Davi, que compõe 104 dos 150. Davi realmente é o maior compositor de salmos. Mas ele, junto com os seus descendentes, compuseram 24 salmos. Mas em 2 salmos especificamente, o 73 e o 77, ele revela a angústia que muitos de nós já sentiu, sente ou sentirá. Em relação ao mundo, quando a gente olha as coisas, seja do ponto de vista individual, quando a gente compara a nossa vida com as dos outros, ou seja, coletivo, há momentos em que a gente acha que não tem sentido. Há momentos em que a gente perde a esperança e questiona até nossa visão de Deus, nossa fé. E ele teve a grandiosidade de mostrar fraqueza. Parece uma contradição, mas admitir fraqueza para que, buscando nela entender a fragilidade humana, o objetivo dele era entender que esse resgate da nossa fragilidade vai se dar quando a gente se entrega a quem é toda a fortaleza, que é Deus. Mas ele revela essa angústia, esse momento dele. Do ponto de vista pessoal, nós sabemos que nesse momento de profundas transformações do planeta, a maior parte da humanidade está experimentando angústias. Nós estamos num tempo da história humana em que nós somos levados a trazer à tona nossos medos, nossos traumas, as coisas mal resolvidas de nossas famílias, aquilo que a gente não quer enfrentar ou confrontar entre nós mesmos. Então, do ponto de vista individual, a humanidade está angustiada. E do ponto de vista coletivo, também. Nós sentimos assim, os impactos das coisas óbvias, materialmente falando, do aumento de violência,
corrupção em vários setores da sociedade, não somente politicamente falando, mas na religião, no ambiente corporativo, em todas as instâncias, uma sensação de que a expressão do mal ganha um contorno tão grande que assusta, que faz Kardec perguntar, já na época, porque deixa claro ali na codificação que a transição está começando naquele momento, por que a gente, analisando a história da humanidade, tem a sensação de que, ao menos do ponto de vista moral, em vez de a gente avançar, a gente recua. Observe que ele tem a lucidez, já que era um homem de ciência, de dizer o seguinte, ao menos do ponto de vista moral, a gente tem a sensação que recua e não que avança. Porque do ponto de vista tecnológico, material, havia, obviamente, e ainda há hoje, uma constatação do avanço. Kardec não estava nem na época da luz elétrica, mas era a época também de descobertas. Era a época do positivismo, da ciência. Então, a ideia de que havia um avanço material era clara, ele não questionou isso. Mas talvez ele fizesse questionamento do tipo, por que, com tanto avanço material, comparado com a história antiga, interior da humanidade, a gente não tem um acompanhamento de um avanço moral? E os espíritos respondem, engana-se, observar o cenário, verás que a sociedade avança, né? Porque é uma comparação, às vezes, apenas de uma perspectiva, de uma análise superficial. Só que eles também não são, digamos assim, ingênuos ou, ao mesmo tempo, não são irresponsáveis de fazer de conta que não está havendo problemas. Então, eles dizem, agora, tem momentos da história que é necessário que o mal chegue ao extremo, e tem finalidade. Então, porque no universo guiado por um Deus que amou e sempre amou, nada atinge a uma coisa que seja casual, ao acaso. Sempre há um alvo, uma finalidade, que Deus, que é onisciente, sabe, mas a nossa visão de curto prazo se angustia com as transformações naturais. E eles dizem, há momentos na história da humanidade que é necessário que o mal chegue ao extremo, para que os homens sintam necessidade da reforma, das reformas, eles dizem aqui no plural, e do bem. Então, veja, chegar-se a um extremo do mal é um movimento do psiquismo coletivo que nos impulsiona a mudança. Seria mais ou menos isso. Às vezes você só sai de um emprego que você está sofrendo, mas está com medo de perder o salário e prefere ficar naquela condição humilhante, quando ela chega a uma condição tão extremamente humilhante que você prefere ficar sem comer a continuar ali. Então, às vezes, o mal chega ao extremo para que você haja. E aí é misericórdia e amor de um pai que, conhecendo os filhos que muitas vezes são preguiçosos, dá um empurrãozinho para que haja. Às vezes, de um relacionamento terrível, com uma pessoa que destrói seu ego, sua autoestima, sempre lhe critica, nunca lhe elogia, nunca vê virtude, só vê defeito, e você fica, porque tem medo de ficar só. E aí, às vezes, é necessário que essa pessoa lhe humilhe tão profundamente para que você finalmente saia. Ou então, quando você nem consegue, Deus é tão bom que bota outra pessoa na vida dessa criatura para ela lhe deixar, porque Ele ama muito. Aí você fica mal, achando que perdeu a Mega Sena, e descobre que tem 7 bilhões de encarnados. E você pode conhecer outras pessoas melhores do que essas. E você pode, talvez, numa outra pessoa, com uma dinâmica mais eficiente, construir algo bom. Então, nesse sentimento, tanto do coletivo como do individual, o mal chegar ao extremo é algo bom. Porque, na verdade, a gente sabe que quanto mais densa a madrugada, mais perto a hora da chegada do sol. É no momento mais escuro que a gente está no ponto de inflexão para o sol começar a surgir no firmamento. E a vida e a natureza têm também um propósito de nos ensinar. Por isso que as primeiras grandes, digamos, descobertas humanas, tanto do ponto de vista da ciência como da filosofia, foi da simples observação da natureza, que por si só é um evangelho vivo de um Deus que criou tudo com um propósito. E quando se analisa a natureza, se percebe esse ciclo. A vida tem ciclos, mas quando a gente está na noite densa, a gente se amedronta, a gente se assusta. Aqueles dias terríveis. Até porque também, do ponto de vista psicológico, nesses dias, parece que todas as fragilidades, elas pulam na nossa mente, e a gente lembra do nosso Serasa de frustrações. Sai puxando tudo de ruim que aconteceu. E eu acho que Djavan tem um trecho poético de uma música sua que resume isso poeticamente, dizendo que num dia triste toda a fragilidade incide. Ou seja, naquele dia que eu estou mal, tudo de ruim que já aconteceu na minha vida, eu puxo para confirmar, está vendo? Minha vida não vale nada. Está vendo? Eu não mereço ser feliz. E a gente vai buscando e vai afundando nesse processo. E Asaf, ele tem essa capacidade de passar por esse momento
E é que é bonito na experiência desse salmista, porque ele passa por esse momento que ele poderia, para dar uma de santo, jamais trazer à tona, jamais revelar. Lembro que quando saiu Cartas de Irmã Dulce, e foi publicada, eram cartas em que ela mandava para um preceptor espiritual dela, um padre, se não me engano, em que ela questionava a fé, em que ela questionava o sentido da vida, e muita gente se decepcionou. Eu lembro que Denise falava comigo na época, só sendo muito pelo contrário. Quando eu vi que ela também tinha esses sentimentos, foi que eu fiquei admirando ainda mais ela, porque em nenhum momento, apesar de às vezes duvidar, ela deixou de servir. Porque aí ela não estava querendo dar uma de santa. E é isso que ele faz. Ele passa por essa angústia, ele vivencia essa experiência, ele se questiona sobre Deus, se questiona sobre a justiça de Deus, pergunta se Deus o abandonou, e depois descobre que isso não aconteceu, e a gente vai tentar entender como ele foi construindo mentalmente esse processo mental dele, e depois disso, ele faz um louvor, que é um salmo, e vai para o templo para que as outras pessoas que sentem a mesma angústia se sintam humanas como ele. Porque tudo que ninguém aguenta mais é alguém dar um de santo, dizer que supera todas as coisas. Essa ideia do macho alfa só serve para 50 tons de cinza. Ser bonito, rico, poderoso, inteligente, sedutor, isso aí só em filme, minha filha. Se for buscar na realidade, vai encontrar seres humanos frágeis, tanto nós, as mulheres, como as mulheres, os homens. Ali é uma fantasia que mexe com o arquétipo do feminino em buscar de um homem perfeito, ou do homem que busca a mulher perfeita, e isso gera uma sensação de esvaziamento, porque se cria a ideia de que existem essas criaturas e nós, meros humanos, mortais, com nossas fragilidades, angústias, medos e conflitos, nos sentimos diminuídos diante desses super-homens. Mas Asaf, ele tem a coragem de revelar a dor dele e, nesse processo, expurgar a própria dor e trazer, para que todos nós pudéssemos com ele aprender. No Salmo 73, ele faz os 50 e os 73 ao 84, se eu não me engano. E no Salmo 73, ele mostra isso claramente. Eu vou ler só o primeiro trecho, porque eu vou me concentrar no 77. Ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Aquela sensação que a gente tem, eu sou uma pessoa que busca Deus, eu vou para o encontro religioso, eu estudo o evangelho, seja na igreja evangélica, na igreja católica, no centro espírita, eu tenho buscado, eu tenho Jesus como uma meta. Não sou perfeito, mas procuro me aperfeiçoar, porque o que define um seguidor de Jesus não é ser perfeito, mas ter a perfeição como meta. A gente até desvia, mas volta porque o ponto é aquele. Paulo, muitas vezes, quando eu quero fazer o bem, está comigo, o mal está comigo, mas a minha meta continua sendo Cristo. Então, isso define, por isso que na definição também do Evangelho, o verdadeiro espírita se define pelo combate a mais inclinações, ou seja, é uma busca de construir virtudes. Não é nada dado, não é nada pronto, é uma busca constante. E aí ele sente esse vacilar, porque ele compara a vida dele com essas pessoas. É a gente que já não faz o mal pelo mal, e ver as pessoas que de fato são mais, são perversas, que humilham, que degrinem as pessoas, que denigrem as pessoas, que tratam com mesquinheza, e aí a vida, tudo parece tão boa, viajam para qualquer lugar do mundo, tem os melhores carros, as melhores casas, e a gente fica assim pensando, e comigo essa desgraça? Será que eu estou certo? Será que Deus está me vendo? Acontece que toda vez que a gente vai se comparar para se sentir inferior, a gente tem que se perguntar o seguinte: que critérios de comparação eu estou usando? Porque se eu estiver usando critérios de comparação superficiais ou meramente materiais, aí pode se preparar para a infelicidade. Compre logo uma caixa de lenço ou então papel toalha, porque você vai chorar muito. Porque vai descobrir que tem pessoas mais ricas do que você, muitas. Mais bonitas, muitas. Mais inteligentes, muitas. Socialmente mais bem posicionadas, muitas. Quando se compara com o que a sociedade humana estabelece como critério de vitória, qualquer uma pessoa que esteja querendo seguir uma vida honesta se sente um derrotado. Eu vou repetir. Quando eu uso critérios humanos para comparar materialmente sucesso, qualquer ser humano que queira viver uma vida digna e decente se sente, comparando com essas pessoas, um derrotado.
E aí é isso que ele começa a revelar. O interessante é que tem um poema de Fernando Pessoa chamado Poema em Linha Reta. Ele diz assim: nunca conheci quem tivesse levado porrada. Ele já começa assim. Todos os meus amigos sempre são vitoriosos, são deuses. Ele vai revelando durante todo o poema em linha reta, o quanto as pessoas vendem um sucesso, embora sejam fracassadas, e eles assim, poxa, só eu sou vil, só eu invejo, só eu sou pequeno, só eu duvido? Todo mundo é bom, todo mundo é perfeito, só eu tenho fragilidade? Digamos que, mal comparado, esse poema em linha reta de Drummond é o Salmo 77 dele, porque ele revela a fragilidade, ele se compara com os outros e se pergunta, será que só eu sou doido? Então só eu admito fraqueza, todo mundo é vitorioso? Aquela conversa de adolescente que não, eu sou mau pegador, cada um que vai comparar e dizer que é melhor nisso, naquilo outro, porque não está pronto para assumir a sinceridade de quem é, até porque não é fácil, às vezes a gente percebe que ser sincero dá problema, quando a gente diz o que pensa, mesmo que seja a honestidade de nossa visão de mundo, as pessoas se machucam e a gente fica meio que perdido, quais são os parâmetros que eu vou seguir. Então, a primeira coisa que acontece é que a gente vê uma leitura superficial, inicialmente, de Asaf. Vamos ler o Salmo, pontuando as passagens, porque é interessante que ele vai mostrando como ele começa a pensar nisso, como essa nuvem negra no seu pensamento fica densa, e em que momento ele acorda e percebe, não tem sentido isso que eu estou pensando. Ele começa no capítulo, no Salmo, que é um salmo de louvor, elevo a Deus minha voz calma, elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. Primeiro ele diz isso, como se fosse um cântico inicial, mas depois ele já começa. No dia da minha angústia, procuro o Senhor, ergo as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma recusa a consolar-se. Olha só, esse homem está acordado de noite com aqueles pensamentos de que as pessoas más acontecem e ele não, que, trazendo para a linguagem de hoje, eu sou um estudante melhor e fulano passa no concurso e eu não, eu sou uma pessoa melhor, não consigo um relacionamento e fulano que não presta tem, e você começa a se comparar com os outros, assim, poxa, por que aqui comigo está dando tudo errado? Você passa a noite inteira nessa angústia, por isso que ele não dorme, ele ergue a mão e continua lá clamando, mas ao mesmo tempo, eles aqui, eu me recuso a consolar, porque ele não quer ser consolado, porque ele quer acreditar na tese de que é infeliz. Ele quer acreditar na tese de que é um desvalido. Porque muitas vezes a gente faz coisas tão terríveis que a gente chega à seguinte conclusão, não tem volta. Deus não vai me querer do lado dele, não. Eu sou muito perverso. E não falta quem acupa uma tribuna de qualquer religião para dizer, você não presta mesmo, não. Você é um pecador, tem que ir para o inferno, para o umbral. Cada um com seu ambiente de expurgação de dor, porque você é mau, é perverso. Quando temos um Deus que é apresentado por Jesus, que está sempre a resgatar seus filhos. Aí aquele sentimento de culpa. Por isso ele se recusa a ser consolado. Mas ele está acordado, pensando, comparando a vida deles. Às vezes é no ambiente de trabalho, que a gente faz o que tem que ser feito, de forma honesta, de forma decente, e não somos reconhecidos. Às vezes você é o filho que é obediente, é o que faz o que a família, estabelece como critério para ser um bom filho. E aí tem um irmão seu que não faz nada do que você faz, é o mais trabalhoso e é o mais amado. Aí você fica, poxa, eu sou o correto, que estudo, que não faz nada de errado, que estou aqui cumprindo meu dever. Esse meu irmão é um porra louca e papai e mamãe, os olhos só para ele. E a análise superficial faz isso, com que você se sinta menor. Eles não me amam, meus pais não me amam. E de noite, a paranoia fica conversando com a psicose. E você fica lá, desenvolvendo uma tese autodestrutiva. Nós, como espíritas, sabemos que nesse momento você recebe uma profunda ajuda daqueles que chamamos carinhosamente de obsessores, que ficam lá dizendo, é isso mesmo. Lembra daquela cena, e pega uma cena que não tem nada a ver, porque quando a gente está com a leitura enviesada, pega uma cena que não tem nada a ver e faz com que a gente leia como exclusão. Lembra daquela vez, não sei o quê, parará, você disse isso e ninguém olhou para você? Ninguém lhe ama. Lembra daquela quadrilha que você fez a menina para dançar, ela não dançou com você? Aí você vai lembrando de uma série de dores para justificar
realmente você não quer ser consolado. Você está num processo de início de depressão. Que o que seria ela? Seria a continuidade em meses e dias desse sentimento de desvalia, de abandono, onde o presente é doloroso e eu não tenho futuro. A sensação de alguém que desiste da vida é quando ela constata que o presente é doloroso, não tem recursos nenhum para construir um futuro melhor e ela deseja a própria morte. Muitos, por falta de coragem, ou por medo, ou por consciência de que isso não vai resolver, não importa qual seja o caso, muitos não se matam diretamente, não dão um tiro, não pulam de um prédio, mas vão lentamente num processo de suicídio com o passar disciplinado desistindo da vida. Oremos. A raposa vai precisar. Acho que por isso que a reunião hoje aqui é para vibrar para o pessoal lá. Os 13 anos vão ficar neutros, não vão orar contra a raposa porque são evoluídos, né? Nesse momento a gente sente essa angústia, comparando-se com os outros. E a inveja tem algumas características muito particulares. Porque se trata de um sentimento inicialmente também, que aqui você vê que é um juntar-se dos sentimentos mais infantis. É importante definir inveja, ódio, angústia, raiva, medo, não como deficiências morais. Porque aí você se coloca como alguém imerecedor do bem e da luz e alguém deficiente. Vamos colocar inveja, medo, angústia, fobias como imaturidades da alma. Porque significa dizer o seguinte, que eu estou num estágio de imaturidade, mas eu vou para um estágio de maturidade, que eu posso crescer e alcançar uma consciência e aquilo não me pesar mais. Então, mas ele está tomado por aquilo. E a inveja, que é um dos sentimentos que gera essa comparação superficial com o outro, que nos faz sentir-se abandonados por Deus, ela tem algumas características. Nós não invejamos pessoas do passado. Ninguém aqui tem inveja do poder de Napoleão. Ninguém. Ninguém tem inveja da beleza de Grace Kelly. Pessoas do passado. Também não temos inveja de pessoas distantes, que estão no presente. Ninguém aqui tem inveja da boca de Angelina Jolie. Mas da cunhada, da vizinha, da prima, da irmã, do colega de trabalho, do carro do amigo, da casa do outro, do diploma do outro, da titulação do outro, aí sim, porque é alguém que está próximo e próximo a mim gera comparação. E minha comparação é superficial, eu vou me medir pela medição do mundo, e a medição do mundo é um mundo que, como dizia o próprio Jesus, jaz no maligno, ou seja, é uma preponderância do equívoco na interpretação do universo. Então, aquilo que aqui é prioridade nos céus é supérfluo. Por isso que os últimos serão lá os primeiros, porque muda-se os critérios lá, e aqui os que são primeiros serão lá os últimos, porque os critérios aqui são materiais. Mas hoje, observe isso na educação, as pessoas querem colocar filhos em escolas que os tornem profissionais de sucesso, que os capacitem para passar no melhor curso, que eles fiquem o dia inteiro, que façam curso de inglês, porque todo mundo quer um filho vencedor materialmente. Poucas pessoas se preocupam mais com o crescimento moral dos filhos. Porque o foco do mundo é concorrência, competição, comparação, e turva o coração, angustia, porque a gente se sente menor, tem muita gente melhor em tudo. E nós que somos espíritas ainda temos um consolo, que muitas vezes nem ajuda, porque tem gente que mesmo assim continua revoltado. A ideia de reencarnação, porque quando você pensa assim, não, mas ele deve ter feito alguma coisa para merecer isso e eu para merecer aquilo. Mas mesmo assim você fica, poxa, mas eu acho que se eu lembrasse o que eu fiz, me ajudaria muito. Vá por mim, não queira não. Se você lembrar, vai achar pouco o que está acontecendo com você. A misericórdia de Deus gera o esquecimento para que você se concentre no presente, porque a dor não é fruto do que aconteceu, é fruto do que ainda continua acontecendo. Atualize o discurso. Não é pelo que eu fiz, é pelo que eu faço que ainda sofro, que ainda sinto dor. E ele continua. Ele está de noite, está angustiado, ele clama a Deus. As mãos não se cansam de tanto clamar, mesmo assim ele se recusa a consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Imagina. Deus, que é aquele que consola, naquele momento ele passa a gemer. Medito
e desfaleça o espírito. Sabe o que é isso? É quando você passa a noite inteira com aqueles pensamentos. Não, porque ele fez isso comigo, porque ela fez isso comigo, porque não sei o quê, parará, e eu vou me vingar, e não sei o quê, e eu mereço mesmo, e tenta ler uma página do Evangelho, e abre Joana, e nada, e bota uma palestra, e bota na Universal de noite, e faz tudo, faz qualquer coisa para tentar dormir, não consegue dormir, aí você, 5 da manhã, dorme, desfalece. Aquele castelo de pensamentos negativos, a galerinha do outro lado, é isso mesmo. Olha como fulano olhou para tu no centro espírita hoje. Ele nem olhou para tu, porque tu nem existe na cabeça dele. Você não vale nada. Essa ideia lá, e você comprando. E é óbvio, nesse momento, um Deus que propõe e não impõe, está esperando que você acorde do surto. Uma vez, uma pessoa conhecida minha trocou de carro. Aí eu cheguei em casa revoltado. Olha, eu passei o final de semana calculando na internet se eu podia trocar de carro. Aí eu calculava, entrava nas simulações de financiamento, não vai dar não. E eu fazia, e aí minha esposa olhando, né, o que tu tem? Não, porque eu trabalho feito um condenado, no discurso, né? E não consigo ter um carro bom. Ela disse, tu quer o que mais? Um carro, anda, tu tem, o que é que tu quer? Não, porque fulano trocou de carro. Ela, e o que é que tu tem a ver com isso? Fulano? Não, porque eu também tenho que trocar. Eu passei o final de semana em site de simulação. Era angustiante, eu não pensava em nada, só no carro. Inveja pura, sem conotação nenhuma, era só inveja, nua e crua. Depois do fantástico de noite, olha que desperdício de tempo, um final de semana ruminando inveja. De repente eu acalmei, aí ela olhou para mim e percebeu que eu estava mais sério. Está mais calmo? Estou. Foi o que houve? Eu percebi que eu não preciso trocar o carro nela. Ai, graças a Deus. Meu Deus, estava parecendo um menino sequestrado com ideia de um carro novo. Meu Deus. É bola de gude, estão apostando. Ela até disse assim. Mas a gente fica, compara, sabe? Aí às vezes, não, mas também ele conseguiu, mas também como ele conseguiu, às vezes nem é, mas você prefere dizer que o outro conseguiu na sacanagem para justificar. Aí você se sente menos ruim, né? Não, eu não tenho, mas também desse jeito eu também teria, se fosse assim. O outro é mau, o outro faz sacanagem, o outro vence porque é perverso, você não. Você é honesto. É o ego ferido, o ego infantilizado, o ego se comparando, o ego infantil. Está lá a dor. Se sente menor, se sente angustiado, se sente desvalido. Ele continua. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Sabe quando você passa a noite sem dormir e amanhece igual aquele desenho do Pernalonga, que ele tentou dormir e ficou com o olho rachado a noite todinha. Aquela insônia profunda, você acorda feito um zumbi. Parece que apanhou a noite inteira. Apanhou. Apanhou para o próprio ego. Ele esmagou a centelha divina que há em cada um de nós, numa visão infantil de comparação com os outros, para se fazer sentir inferior e imerecedor do amor de Deus e se sentir abandonado. Mas ele continua. Penso nos dias de outrora e trago a lembrança dos anos de passados tempos. Veja, está tão ruim que a única coisa que serve de alento para ele é lembrar dos dias bons. Você já viu assim tem um namoro ou um casamento terrível? O prazo de validade faz tempo que venceu, mas você está lá, o produto estragado e você comendo. Está lá. Consumindo uma relação que não funciona. Aí um dia acontece, você sai dessa relação. Mas é incrível como eu escuto isso. A pessoa passava naquele relacionamento 28 dias de angústia, humilhação e de desespero. E 2 dias a pessoa tinha um surto de bondade. E quando finalmente consegue sair, ou porque conseguiu sair, ou porque o outro desistiu daquela pessoa, a pessoa só lembra dos 2 dias bons. Mas os 28 dias de desrespeito, de desonestidade, de traição, de mesquinheza, de crítica mordaz, você esquece. E ele estava assim só lembrando do passado, porque ele já era aquela criatura que achava que o presente era um desgosto completo, o futuro era incerto. Então, só o passado é que podia trazer algum alento. O momento quimérico
Veja, a gente tem no mundo, e os espíritos não são, não são, digamos assim, eles são, aliás, muito claros em dizer, ao definir Terra em estágio evolutivo de expiações e provas, que isso aqui não é a ilha de Caras. Mas muita gente quer viver num prazer, num fruir completo de felicidade. Por isso que a gente busca a fantasia. A fantasia é uma forma de dar um alento. O que Harry Potter é? É um mundo de fantasia. Harry Potter é um menino que comumente em Londres é discriminado porque é criado por um tio e por uma tia que tem um filho, ele é um ser menor naquela família, dorme debaixo de uma escada, é pequeno. Aí a gente se identifica com essa criatura aqui, somos nós, no sentimento de inferioridade. Mas tem um momento que ele vai para uma estação de metrô e ele transcende para um mundo mágico, mas lá ele é Harry Potter, o bruxo dos bruxos, o único capaz de enfrentar Voldemort. O velho maniqueísmo do bem e do mal. Mas aí a ideia de que aí naquele mundo encantado, em que ele tem superpoderes, que a gente adoraria ter. Mas imagina, a gente ainda é tão inferior que com os poucos poderes que tem já faz tanto mal. Imagina se a gente tivesse poder, por exemplo, de laser nos olhos, como Superman. Já tínhamos queimado tantas criaturas nessa terra. Ou com ódio, ou com inveja, esturricava o povo. Deus não. E a gente reconhece tanto que tem essa deficiência, que a gente até diz assim, quando está com raiva de alguém, aí pensa assim, Deus sabe o que faz. Fica assim, Deus não dá asa à cobra. Ou seja, dizer isso é de uma profunda inteligência, embora esteja emocionalmente sequestrado. Deus sabe o que faz. Ou seja, Ele não me dá o poder da vingança, porque eu me vingaria. Não é verdade? E Ele não me dá o poder porque eu sou uma cobra, que se tivesse asas, imagina, cobra já é um negócio que dá medo, e voando. Ela rasteja, a gente tem pânico, se ela voasse, é igual aquele filme, uma piranha voadora. Piranha já dá medo, e voando. Então a ideia de que eu sou ruim, e se voasse era pior. Então Deus não me dá um poder para eu fazer mais mal. Então há bondade num Deus que me reprime para que eu não seja pior. Isso é amor. Um Deus que me cria condições de constrangimento para que o mal que ainda em mim existe não se expanda. Porque pessoas que têm poder, elas expandem o mal. Porque elas não têm limites. Elas humilham, elas agridem, elas acontecem, o ego é explosivo. Porque quando você tem dinheiro e você é explosivo, você é autêntico. Fulano é muito autêntico, diz o que pensa. Quando você é pobre, é mais educado, diz tudo o que pensa. Porque quem tem poder tem asas. Então, todo mundo tolera. Mas se essa criatura que hoje humilha e grita, ficar sem dinheiro, ela juntou e está juntando, porque em algum momento ela vai ficar, porque o dinheiro não é dela, é de Deus, ela está usando o mal, esse bem temporário. Ela está criando um séquito de inimigos. Uma avalanche de pessoas que ela humilha, que ela denigra, que ela maltrata, e um dia aquilo tudo vem para o encontro. Porque Deus ama. É preciso que a consciência se encontre com a sombra para que a luz venha. Então, limites são bênçãos. Por isso que Paulo dizia, em tudo dai graça. Até naquele limite. Por que eu não passo nesse concurso? Será que você está pronto para ter esse poder? Primeira coisa. Segundo, você tem feito realmente o que tem que ser feito para poder passar? Mas, às vezes você até faz e não acontece você passar. Tem gente que ensina os outros. Os outros passam e a pessoa que ensina não passa. Tem algum motivo que precisa ser procurado na intimidade e ir conversando com Deus para saber, Pai do céu, o que eu não aprendi ainda para que isso não se concretize na minha vida? Para eu não passar a vida frustrado num sonho que eu não realizo. O que é que falta em minha alma para que eu, além de já ser tecnicamente capaz, me permita ser merecedor desse sucesso? Não porque eu quero ser como todos, ou sucesso para o mundo, mas é porque é um lugar de servir. Lugares estratégicos, o que chama a atenção na sociedade, são lugares de serviço. Esse pensamento do caos que a gente vê hoje é a visão coletiva
desse Salmo 77. Do mesmo jeito que eu posso turvar minha mente individualmente, eu posso coletivamente turvar. Então, tem ideias que são ótimas para os grupos de interesse. Todo político não presta. Por que os maus precisam que a gente acredite nisso? Por que é bom acreditar que todo político não presta? Para que nenhuma pessoa boa queira se tornar político. Para afastar os bons. Então, é bom acreditar nisso. O Brasil não tem jeito. Também é um discurso que as pessoas querem que a gente acredite. Serviço público não funciona. É outra mentira que querem que a gente acredite, turvando a mente. O Brasil não tem jeito. Isso é um caos. A gente desenvolve o discurso da queixa. Eu percebo até que as relações sociais elas são azeitadas pelo discurso da queixa. Mas está quente hoje, né? Mas está frio hoje, né? Mas está chovendo hoje, né? Mas tu viu que coisa horrível em São Paulo, que toró. Tudo é uma reclamação. As conversas começam com queixas. Coletivamente, a gente está igual a esse salmista, com a visão deturpada do mundo. Ele continua no processo aqui, ele continua conversando com Deus, nessa inquirição íntima dele. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscuta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não se torna a ser propício? Cessou-se perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Veja que o que ele está fazendo aqui sutilmente agora é culpar Deus. Que é isso? Me largou, velho, geral, velho. Observe, tem um poema que relata isso, daquele indivíduo que caminha na vida com a cooperação do Cristo. E Jesus faz-se notar na vida dele e diz: eu sempre estive do teu lado. Observas que verás sempre os meus passos. O indivíduo dá aquela olhadinha e vê: ah, rapaz, eu estou vendo tua colaboração. Aquele momento super difícil ali, ó, só tem um passo. Cadê tu? Deus me abandonou. Que é crença mais fatal para um ser humano? Deus não me ama mais. Deus não coloca seu olhar sobre a minha vida. A quem apelar? Se o Pai da vida não está mais do seu lado. Desistir é fácil. Se matar nessa hora é um impulso rápido. Procurar o atalho ou ficar como todo mundo ruim para poder ter os bens que o mundo diz que é o bom para poder se sentir melhor, também é uma possibilidade. É nessa hora que muita gente desiste, perde a fé, se corrompe, se destrói ou se mata. São várias formas de desistência de continuar na retidão, porque não é fácil viver em retidão num mundo em que a maior parte dos seres humanos vive com um descompromisso com a vida. E ele faz essa pergunta, mas ao mesmo tempo é uma acusação. Me abandonastes? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira, até lá ele reprimir das suas misericórdias? Ele questiona até a misericórdia de Deus. Primeiro, natural, no Antigo Testamento havia uma compreensão de um Deus com características humanas, por exemplo, na ira, um Deus que se ira, né? Mas então nessa ira ele reprimiu a misericórdia. A gente vai lá para os profetas: as misericórdias de Deus são infinitas e se renovam todos os dias, porque todos os dias se renovam nossos equívocos. Mas ele está questionando os próprios profetas de sua fé. Ele está turvado, ele está triste, ele está infeliz. E ele continua: então disse, isso é minha aflição. Aqui no capítulo 10, aliás, no versículo 10, ele começa a acordar. Ele vinha tudo, Deus me abandonou, fulano tudo dá certo, na minha vida tudo dá errado, eu não consigo isso, não consigo um relacionamento, não consigo um emprego, as queixas que todos nós temos. Ele está lá, turvado. Espera aí, calma. Calma. Então, isso é minha aflição, está dentro de mim. Eu noiei, eu estou pirado, eu surtei. Isso tudo foram pensamentos distorcidos que eu criei para me sentir deserdado de Deus. Eu estou assim, mas Deus continua sendo Deus. Ele começa a acordar. Ele começa a perceber isso. Aí ele diz: mudou-se a destra do Altíssimo. Na verdade, não foi a destra do Altíssimo que se mudou. Foi a mente dele que mudou a polaridade. Ele estava no que a gente chama
No monoideísmo, que é uma ideia fixa única, que você fica feito um cachorro correndo atrás do próprio rabo, vítima de si mesmo, achando que se desvalida, ele estava preso nesse circuito. Esse circuito é realimentado por mágoas, por ressentimento, por angústia, por inveja, por medo, os sentimentos infantis. E aí ele, calma, isso é minha angústia, Deus não participa disso, mudou-se a destra do Senhor, ou seja, na verdade foi Ele que mudou, aí Ele acordou. Quando a gente está assim, a gente briga só. Vocês já falaram sozinho, brigando com as pessoas? Está ali no carro dirigindo. Se alguém olhar para você dentro do carro e disser, louco, deve estar indo sozinho para o mar, que não tem nem quem interne. Você está, vou pegar, porque não sei o quê, nananana. E se alguém estiver perto de você e a pessoa for perguntar, olha o carro, o que foi? Porque você está naquele universo sequestrado, naquele mundo de tortura íntima. Mas aí ele acorda. Por isso que ele traz o Salmo. Porque ele quis mostrar, olha, eu mergulhei lá no fundo. Eu fui tão fundo nesse mergulho das sombras que até duvidar de Deus, eu duvidei. Embora ele já tivesse lido Davi, o maior salmista, o rei que o convidou para ser também um dirigente de coro como levita do templo e também um salmista, ele já tinha lido, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele já tinha essa revelação espiritual em Davi sobre como Deus se relaciona com os seus filhos, mas naquele momento ele quis dizer, mesmo sabendo disso, meus irmãos, nessa hora eu vacilei. Porque no momento em que eu fui me comparar com os critérios humanos, eu perdi minha meta e meu alvo, que eram os critérios estabelecidos por Deus. E me senti menor, me senti fraco. E aí eu quase, no Salmo 73, eu quase caí no abismo, quase. Porque ele volta para a consciência, só que tem gente que demora tanto. Está lá, você tenta entrar, não, minha vida é infeliz, não tem jeito. Aí você dá um conselho, aí ela fecha a porta. Dá uma outra alternativa, ela fecha a porta. E por aqui também não dá, por aqui, não vou nem tentar, que já tentei e não deu certo. Porque ela não quer ser consolada. Nesse momento, um irmão nosso que está nessa condição, a gente se afasta e fica em preces. Que é uma forma de falar com a alma eterna, já que aquele ego está doente, cego e fechado em copas para qualquer diálogo de abertura. Por isso que, às vezes, e a gente vê mais uma vez, misericórdia infinita de um pai que jamais abandona e sempre ama, a dor chega de forma tão pungente que não resta alternativa que não seja acordar. E ele acorda. Recordo dos feitos do Senhor, pois me lembro de tuas maravilhas da antiguidade. Aí ele começa a pensar, espera aí, esse meu drama mental, tudo dentro de mim, essa inveja, essa visão de mundo pautada pelos valores de um mundo doente me fez se afastar e desconfiar até de Deus e achar que Ele me abandonou, ou questionar a relação dele comigo, mas não, eu sei quem Deus é, eu sei o que Ele já fez. Ele começa a fazer esse processo. Tem uma musicazinha na evangelização infantil que a gente canta, que é: se sinto a dor tentando desabar, a beleza que há e já abrigo em mim, se sinto que a treva tenta me anuviar, querendo me mostrar que a dor não tem fim, ou seja, é o início do Salmo 77. Aí ele inverte no 10. Tento logo recontar todas as bênçãos que há, pelos olhos de alguém ou no aconchego do lar. Canto pela vida, pelo que tenho e pelo que virá, porque apesar da ferida, tenho tanto para amar. A gente canta isso na evangelização infantil espírita. Uma música linda, doce, que é justamente isso, assim, quando você pensa que está tudo dando errado, calma, porque há um futuro. Eu tenho medo do amanhã. Eu tenho medo do amanhã. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Só tem um encontro certo no amanhã da gente. Só tem um ser que estará lá, Deus. Não tenha medo de um futuro, porque Deus já está lá esperando por nós. Às vezes nossos pais já não vão estar mais, às vezes nossos títulos já não estarão mais, nossos patrimônios já não estarão mais, mas Deus já está lá. Então, por que temer um futuro que tem um Deus na frente?
isso não nos exime de realizar a obra de nosso projeto pessoal, que não é apenas uma obra material de estabilidade. Não é isso simplesmente, porque tudo pode se desestruturar no mundo material. Mas a estabilidade daquele que confia em Deus e não nos recursos pessoais, financeiros ou emocionais ou intelectuais que tenha, mas naquele que nunca falha, que nunca decepciona, que jamais nos abandona. Ele está aqui, ele esteve no passado e já está no futuro. Ele continua: considero também as tuas obras todas e cogito os teus prodígios. Ele está lembrando de tudo de bom que Deus já fez, tanto para o povo dele como para ele. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José, mostrando a saída do Egito. Tal. Viraram-te as águas, ó Deus, as águas que te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões no espaço, também suas setas cruzaram em toda parte para outra parte, e o ribobar do trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, e a terra abalou e tremeu. Ele está usando toda aquela linguagem de um mundo rural, de um mundo antigo, sobre trovões, tempestades, abismos, que revelam, como dimensionando aquilo que para mim, como pequeno humano, é grande na terra, ao ver um Himalaia, ao ver um mar, ao ver um rio se abrir, é imaginar isso como representante da grandeza de Deus. Pelo amor, pelo mar que teu caminho fez, as tuas veredas, pelas grandes águas, e não se descobre os teus vestígios, o teu povo tu conduzes com o rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Aí ele lembrou de um resgate de um povo para lembrar do resgate dele mesmo. Ele saiu daquele psiquismo, ele inverteu a polaridade de pensamento, ele começou a pautar a vida pelos valores que são eternos e não temporais. E ele poderia não ter a vida exuberante do outro, ele poderia não ter a beleza do outro, ele não poderia não ter o dinheiro do outro, o poder do outro, mas ele tinha uma vida voltada para Deus. Isso é um valor eterno. A gente tem que escolher. Essas escolhas definem a relação que a gente tem com o alto, que a gente tem com Deus. Essas escolhas definem quem para nós será importante, quem nós iremos prestar culto, se Deus ou a Mamon. Quando a gente define os valores do mundo, a gente sofre, porque mesmo quem muito tem se compara a quem tem muito mais. Mas quem percebe que isso é apenas uma consequência da vida e que não é o alvo, a meta de uma existência, quando tem ou quando não tem, não se abala nem se altera, porque ele já não está mais à mercê dos valores do mundo, e isso não altera seu humor. E Paulo vai dizer isso, quando ele diz: enfim, meus irmãos, aprendi a viver com muito, com pouco, na abundância, na escassez. Ou seja, esses valores de um eixo cartesiano de bolsa de valores, que diz que eu estou mais ou menos, isso não me abala mais, eu não me meço mais por isso. Porque eu aprendi a viver com muito ou com pouco, na abundância e na escassez. Não é isso que me abala. Eu consigo resistir a qualquer alternância deste mundo, porque tudo posso naquele que me fortalece. É minha meta, meu alvo, o critério que eu estabeleço para a minha vida como felicidade e busca, é Deus. E tudo posso nele que me fortalece, porque me fortalece todos os dias, desde que eu deixe. E a natureza, como eu dizia no início, que ela, analisada, revela o símbolo do quanto a própria natureza é um evangelho vivo a denunciar a grandeza de Deus. Tem numa poesia também de uma música espírita que nós cantamos muito, e que diz o seguinte: se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, fazei silêncio e espera, que volte a primavera na força da oração. Não é o espera de esperar, é o espera de esperança. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que o sol da confiança enfeita os teus caminhos. Essa frase é interessante. Em tua longa estrada, só tu tens o poder.
A gente lembra de Almir Sater. Cada um de nós constrói a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Foi uma decisão dele de mudar o ritmo mental que fez com que o Deus que sempre esteve amando voltasse a agir na vida dele, porque ele, pelo turvamento de um pensamento, de se achar desvalido, afastou o próprio Deus que jamais se afasta, nós é que nos afastamos. E continua, olhando em teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for, sofrendo chuva ou vento. Aí ela vai começar a comparar a natureza como submissa a Deus. Sofrendo chuva ou vento, o trigo doura o campo, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza, que se desfaz em luz até o amanhecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. A natureza revelando o Evangelho vivo de Deus, descobrindo que muita da minha dor é o que no Evangelho é chamado sofrimento voluntário. Inveja, por exemplo, é um sofrimento voluntário. Estar com alguém que você ama, terminal de câncer, não. Mas sentir inveja do vizinho é uma escolha. Eu posso não sentir. Por isso é chamado de sofrimento voluntário. Por isso que ele diz, imita a natureza. A natureza tem foco na tarefa e não no outro. Por isso que quando Jesus diz, por que vocês olham para o argueiro que está no olho do teu irmão quando tem uma trave no teu? Parece um mero julgamento moral, um carão. Coisa feia, menino. É mais que isso. Quanto tempo perdido e quanta dor gerada ao ver o olho, o outro vizinho, a grama, a esposa, enfim, qualquer coisa que o outro tenha, que você deseje para você. Quanta dor que poderia ser evitada. Para que você olhe dentro do seu próprio olho e encontre a trave. Para quê? Para poder dizer que eu não mereço julgar o outro? Não é porque se concentra em si, e em si muda o pensamento, deixa de olhar o outro, encontra a luz e agradece tudo que tem, porque o sentimento fundamental, o fundamental sentimento na nossa relação com o nosso Pai é de gratidão. A gratidão significa dizer, agradecer quem sou que tenho, e não quem gostaria de ser. Se a gratidão só vem depois de alcançar um alvo, provavelmente o alvo nem vai ser alcançado. Porque a gratidão, inclusive, está nos recursos que eu estou me disponibilizando a ter para o alvo ser alcançado no futuro. Mas se eu já estou desagradecendo porque acho que sou um desvalido, nada alcanço. Por isso, ele termina reconhecendo que toda essa noia aconteceu na cabeça dele. Deus continuava lá. Deus, amando, solícito, disponível. Mas ele tinha se fechado, duvidado, questionado a misericórdia, sentindo-se abandonado, sapateando no abismo. Mas ele acorda e faz um cântico. Para que todos nós possamos saber que qualquer um de nós pode entrar na noite escura. Embora o sol, Deus, esteja sempre a brilhar, qualquer um de nós pode, por escolha, entrar na noite escura. Mas também tem que ser uma escolha sair dessa noite. Muita paz a todos.